sexta-feira, boa noite para você aí em casa, pais atípicos ou não, muito prazer, eu sou a Sanai. O tema de hoje é por que às vezes a vida parece tão difícil? E ela é mesmo. Se você for uma mãe, um pai atípico, você há de concordar comigo. Mas o que eu vou falar mesmo hoje é sobre o real. O real é quem você é hoje e o potencial, quem você pode ser um dia. Essas duas palavrinhas, real e potencial, têm um nome. Chamaram ela de desenvolvimento proximal. É a distância entre o real, o hoje, e o potencial, que é o que você pode ser, o que você tem capacidade de ser. Como eu já falei aqui em outros vídeos anteriores, o desenvolvimento emocional é até o final da vida, até a velhice, até a morte. A nossa personalidade depende muito da nossa infância e da adolescência. Mas o desenvolvimento emocional a gente pode mudar em cada fase da nossa vida, sempre crescendo, evoluindo de alguma forma, diante do que nos é colocado. Cada fase apresenta uma dificuldade diferente, sempre é novo. Por exemplo, ser mãe. Não vem com uma cartilha, não vem ali tudo certinho. Os bebês são diferentes uns dos outros, a cultura, a sociedade, a cidade em que vive, não vem com uma cartilha. E quando se trata de mãe e pai atípico, piora um pouquinho, porque a gente jamais imaginaria, quando a gente sonhava em engravidar ainda, que o nosso filho poderia ter alguma deficiência, qualquer que seja. Nem de longe, eu pelo menos imaginava, para mim nem passava pela minha cabeça, é como se não existisse, mesmo sabendo, é óbvio, da existência. A questão é, como você vai sair de cada fase da sua vida? Eu poderia falar aqui sobre fé, sobre crenças, sobre acreditar, sobre Deus, e tudo isso é verdade, a gente precisa sim ter fé, mas isso também é biológico, é científico, não se trata apenas de fé. A gente sempre passa por turbulências, até na velhice. Na velhice, quando a gente acha que tá aposentado, agora é só viver o bom da vida, o corpo já não responde mais como antes. Quando éramos jovens, algumas coisas que nós não conhecíamos começam a aparecer, a gente tem que lidar com essa dificuldade. E no final das contas, quando nós estamos já bem velhinhos, se Deus quiser, que Deus permita para mim, para você, o que fica são as lembranças do que passou, porque é a parte da sabedoria. Fica menos sofrido esse período. Quando você não tem mais muita perspectiva de vida para frente, o que fica é o que passou. E é a sabedoria que você vai levar dessa forma. Agora, se você olhar para a sua vida e ver que nada foi como você gostaria, que tudo podia ser diferente, aí o peso é muito maior. A frustração, o medo da morte, de não ter mais tempo de vida. Por isso, em todas as situações, nós temos escolhas. E eu sei que não é tão fácil assim escolher, como parece. É só escolher. Escolhe aí. Escolhe a melhor coisa. Eu sei que não é bem assim quando se trata de uma dificuldade que está mexendo muito com a gente, com você, com o seu emocional. É muito mais complexo. Viva o presente, mas fixa e foca no seu potencial. O que eu posso fazer? Na maioria das vezes, nós acabamos nos surpreendendo do que nós podemos fazer, que se não fosse diante daquela situação dificultosa, nós nunca saberíamos, nós nunca aprenderíamos. Não perpetue a sua fase se você estiver numa fase ruim. Parece eterna, é muito longa, não passa de jeito nenhum, mas ela vai passar. Mas também depende da tal da escolha. Que difícil que é escolher. Um dia Einstein deu uma prova para os seus alunos e, para surpresa deles, era uma folha em branco com um ponto preto no meio. E ele pediu apenas que os alunos refletissem sobre aquela imagem, daquela folha em branco com um ponto, e escrevessem o que elas viam. E pouquíssimas pessoas responderam o que ele esperava, que não era para focar naquele ponto preto, não era para falar sobre o ponto preto, mas sim tanta coisa que tinha à volta daquele ponto preto. O ponto preto, na verdade, era
de milímetros. E a folha era grande, era extensa. O que ele queria dizer com isso? Não foca sempre nos problemas, não foca sempre esse ponto preto, ele significava ali as situações ruins, as fases ruins da nossa vida, diante de uma outra perspectiva que fora era gigante. A vida, o mundo, o ambiente, as pessoas, era muito mais do que aquele ponto preto. É reduzir a vida inteira, tudo que nós temos ao ponto preto. Há uma dificuldade, há uma coisa ruim. Ele queria que os alunos pensassem além do óbvio, além do problema, que tivessem outra perspectiva, outra visão, porque com isso a gente evolui, a gente aprende. E fora daquele ponto preto existem várias, inúmeras possibilidades, que se a gente focar no ponto preto a gente não vai conseguir ver. Então a gente precisa aprender a ensinar a nossa mente a expandir, não focar só nesse problema, só nessa coisa ruim. A gente precisa olhar toda a situação parece que não está contribuindo. Então olhe um pouco mais além, olha o que você pode fazer, olha para o seu potencial e olha que de tentativas nós mães e pais atípicos somos craques. A gente é muito bom nisso, vamos falar a verdade. A gente passa por tanta coisa, né? Que assim, ó, é tanta tentativa todo dia, todo ano, toda vez, que assim, ó, a gente já ficou muito bom nisso. Então eu tenho certeza que se você se concentrar no seu eu, no seu potencial e der a mesma força e vigor que você dá para o seu filho, você tem muito para tirar, para extrair de você. Então, se você não desiste do seu filho, não desista de você também. Reflete nisso durante essa semana. Para você que está chegando agora, nós sempre estamos trazendo vídeos e aí que fala sobre gestão de emoções, desenvolvimento pessoal, identidade. Seja você familiar, seja você uma mãe ou um pai atípico ou não. Então já se inscreve no canal porque nós estamos procurando amigos e não só inscritos e seguidores para compartilhar, para aprender, para a gente dividir um pouquinho da experiência, se você for mãe atípica assim como eu. Para quem já é de casa, deixa o like, curte o vídeo que ajuda muito a gente. Compartilha com quem você acha que de repente seja interessante a mensagem, que ache legal. Fica essa reflexão para essa semana. Beijo e um ótimo final de semana para nós.